Então aqui, gente, eu estou com o tricoline já cortado, a minha manta e o meu forro, que também é tricoline. Eu vou passar as medidas agora para vocês. Aqui a largura dele eu tenho 32 e a altura eu tenho 25 centímetros. Então, você recorta um retângulo de 32 por 25, certo? E você vai cortar o mesmo tamanho numa manta R1, tá? Você pode utilizar o feltro no lugar da manta R1 e corta o forro do mesmo tamanho. O forro fica a seu critério. Se você quiser um estampado, se você quiser um liso. Aqui eu tirei uma tira de 5 centímetros e eu dobrei ela de um lado e dobrei de outro no ferro para fazer um viés. E aqui também eu tirei essas tiras também de 5 centímetros e dobrei de cada lado, que é para fazer um viés que vai ir na parte de dentro. Esse estampadinho é só para fazer a alcinha, então o tamanho fica a seu critério, certo? E aqui vamos para a máquina. Eu vou usar esse calcador de Teflon, mas você pode utilizar o calcador normal. Eu coloquei porque eu acho melhor para fazer esses tipos de trabalhos, como patchwork, né? Então eu prefiro o pé calcador de Teflon, mas pode ser utilizado o normal. Aqui eu estou unindo o tecido principal com a manta R1. A manta R1, ela é meio fofinha, tá? Você encontra em armarinho, manta R1, manta acrílica. Aí aqui eu tô só passando uma costura em volta para prender, fixar esse tecido principal. Se você quiser fazer um quilt, você pode, um quilt livre. Aqui eu não vou fazer, mas se você quiser fazer, fica bem bonito também. Então é só fazer as costuras aqui em volta de todo esse tecido. Agora eu vou pegar o meu zíper, é um zíper de metro, tá? Aquele zíper que vem de metro, que você tem que colocar o cursor depois. Você corta o tamanho que você quer. Eu tô medindo aqui o tamanho do zíper e é só cortar exatamente o tamanho. Então, estou medindo e vou retirar o tamanho certinho, que eu preciso tirar um pouquinho a mais para dar de colocar o cursor bem. Então, eu vou começar a costurar esse zíper. É super tranquilo. Você vira os dentes para baixo dessa forma. Você começa a costurar. Se você quiser colocar o pé calcador de zíper, como você pode, eu não senti a necessidade, então eu tô fazendo com esse mesmo. É só fazer uma costura aqui bem na borda. Os dentes do zíper estão virados para baixo. Eu virei eles para baixo. E olha só como fica. Agora eu vou destacar, eu vou cortar aqui um pouquinho, eu vou destacar a outra parte do zíper que ainda está aí, para costurar do outro lado. Então eu venho aqui, olha só como é que fica. Eu venho aqui, gente, eu vou retirar o outro lado do zíper. Abro e venho costurando ele do outro lado. Também viro os dentinhos para baixo e vou costurar aqui na borda do zíper. Os dentes estão virados para baixo. Eu costuro bem na borda, certo? Eu decidi colocar o zíper preto para dar um diferencial e ficar bem cara colegial mesmo, com o zíper preto, certo? Você pode usar qualquer cor. E daí agora eu venho com o forro, eu venho e jogo o forro por cima. Venho colocando o forro aqui por cima e eu vou passar uma costura em cima aí do forro, pegando o zíper e fazendo esse sanduíche. Eu vou sentindo com os dedos para não pegar em cima do dente do zíper. É como se eu estivesse recosturando, passando uma costura onde já tem uma costura, só que agora eu tô prendendo o forro. E para eu sentir que tá pegando, eu coloco o meu dedo ali, tô sentindo. Se você quiser costurar do outro lado, você vai ver a costura lá do outro lado. Aí fica a seu critério, certo? Então aqui, ó, finalizei. Agora eu vou desvirar, colocar para o lado direito, desta forma, porque eu vou fazer um pesponto, eu vou rebater essa costura do zíper, tá? Para deixar bem rente ao zíper, eu vou rebater. Ó, aqui eu venho ajeitando, meio que vou afastando para cima do zíper, porque como eu não utilizei o pé calcador comum, ele ficou um pouquinho afastado, mas isso é super tranquilo, é só ir ajeitando aqui, fazendo esse pesponto, deixando o mais próximo possível do zíper, tá? Aqui, gente, para ficar mais fácil para mim, eu decidi fazer com pé calcador de zíper comum esse pesponto. Eu tô trocando, é um pé calcador de zíper comum de Teflon também. Eu tô trocando para fazer esse pesponto. Só que nas outras que eu fiz com pé calcador normal e deu certo também, foi super tranquilo. Aí, se você não tiver, não precisa trocar não, faz com pé calcador normal mesmo, certo? Foi super tranquilo depois que
eu fiz as outras e eu fiz com pé calcador normal, achei bem tranquilo. Aí eu tô fazendo com esse pé calcador mais estreito. E é só fazer esse pesponto. E olha só como fica lindo, todo pespontado. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Finalizei, agora eu vou colocar o cursor. O cursor você compra junto com o zíper. É só colocar, ver se tá tudo certinho. E eu venho colocando esse cursor. É só você colocar os dois lados e vir puxando que vai dar certo. É um pouquinho trabalhoso às vezes você consegue de primeira, mas é isso. Vai tentando que você consegue colocar esse cursor. Olha só, consegui. Agora eu vou fazer um pique, vou encontrar o meio, vou fazer um pique. Vou ajeitar aqui, verificar se tá tudo certinho. E eu preciso fazer um pique, gente, aqui. Ó, faço um pique aqui no fundo, dobro dessa forma para achar o meio e deixar o meio aqui certinho. Eu faço um pique também aqui. Vocês vão já entender. E esse pique é para isso, para que eu consiga colocar certinho aqui no local. Só que agora eu preciso desvirar tudo isso para o lado do avesso. É um pouquinho complicado porque é tubular essa costura. Então eu venho colocando tudo para o lado do avesso, certo? Venho puxando desta forma. Nessa hora eu vou pegar aquele viés, o estampado, não é o liso, dobro ao meio dessa forma. Eu já tinha dobrado duas vezes no ferro, então eu só vim dobrando mais uma. São três dobras, dobra uma de cada lado no ferro e depois vem dobrando mais uma. E vem passando uma costurinha bem na borda. Eu vou costurar só um pedacinho, porque eu preciso só de um pedacinho. Vou fazer só uma alcinha, corto aqui, corto o tamanho certinho que eu quero. E eu vou colocar aqui dentro desta forma para eu costurar essa parte. Venho costurando essa parte para fechar. E esse passantezinho eu coloco bem em cima daquele pique para ficar bem no meio. Posiciono também o zíper bem lá naquela marcação, naquele pique. É que eu faço um retrocesso porque é uma parte que vai mais grossinha. Eu faço um retrocesso para reforçar um pouco mais essa parte aí do zíper. E daí eu corto refilando, tirando o excesso, deixando bem bonito. É só refilar e tirar esse excesso aí. Vou ajeitar aqui o outro lado, vou posicionar bem naquele pique que eu fiz, o zíper. E vou segurando assim, porque ele fica aberto esse lado, então eu tenho que ficar segurando até costurar, certo? Aqui eu vou fazer duas costuras, eu não fiz o retrocesso ali, então eu faço mais uma costura para reforçar, tá? Fazer mais uma costura por cima só para reforçar essa parte do zíper. E daí eu corto o excesso. E vai ficar assim. Agora eu vou fazer a minha caixinha de leite, que são aqueles cantinhos quadrados para ela formar uma caixinha, para essa necessaire ficar em formato de uma caixinha. Em cada cantinho desse eu vou marcar 2 centímetros, um quadradinho de 2 centímetros, tá? Então eu marco 2 de altura, 2 de largura, eu faço um quadrado de 2 centímetros. É isso que eu vou fazer nos 4 cantos. Ó, quadradinho de 2 centímetros ali no cantinho, que nós vamos cortar isso aí.
cortei, gente, os 4 cantos. Agora eu vou vir aqui com o meu viés, eu vou abrir aquele viés que eu fiz, que eu dobrei de um lado, dobrei do outro, eu vou abrir e vou costurar em cima da marcação, em cima da costura que eu fiz. Corto aqui o tamanho e daí eu venho dobrando, fazendo um viésinho. Se você quiser colocar um viés pronto, não tem problema. Costuro, olha só, já fiz o acabamento aqui no viés, como fica lindo. Agora eu vou abrir dessa forma assim. Para fazer isso naquele cantinho aquele quadradinho que nós cortamos, ó. Vou fazer isso. Aí eu venho com o viés só para dar acabamento. Gente, o melhor é você costurar antes de colocar o viés. Eu já costurei direto colocando com viés, mas aí depois eu fiz outra e eu achei melhor costurar primeiro e depois colocar o viés por cima da costura. Então costura primeiro, depois você coloca o viés. O viés é só para dar acabamento, tá? Não é para outra coisa. É bom, e nesse meu caso, ele serviu para dar para acabamento e para costurar essa abertura. Porém, é melhor você costurar antes de colocar o viés. É melhor. Principalmente para quem está começando. Eu consegui tranquilamente, mas para quem está começando é melhor costurar depois coloca o viés. Eu só tô fechando aquele canto com o viéses, tá? Olha só, para dar acabamento. Fica dessa forma. E vou fazer isso em todos os outros cantos. Olha como já forma a caixinha de leite. Aqui também eu venho ajeitando, faço isso. E vou colocar o viés da mesma forma. Para dar acabamento aí, eu dobro uma pontinha para dentro. E eu costuro com essa pontinha dobrada para dentro, para dar acabamento, certo? Eu venho costurando. Aí eu corto antes de finalizar, como é só um pedacinho, eu corto e deixo uma sobrinha, porque aí eu dobro, ó, eu vou dobrar um pedacinho para dentro, também para dar o acabamento. Já deixo o acabamento na pontinha, dobrando um pedacinho para dentro e costuro. Vou finalizar aqui e daí, gente, eu vou só dobrar novamente para o outro lado. Ó, as duas pontinhas que ficaram para dentro para dar acabamento. Eu pego, dobro uma vez e dobro o outro para dar acabamento. Isso é um viés. Tem viés pronto também que você pode utilizar. Isso aí eu fiz no mesmo tecido. É só uma faixinha de 5 centímetros. E daí você passa o ferro, dobrando 2 vezes para dentro. E olha só, finalizamos aqui essa parte. Olha como fica lindo esse viés. Todo bem colocado. E aí eu vou fazer tudo do mesmo, do outro lado, a mesma coisa que eu fiz daquele lado. Coloco o viés aqui, depois eu coloco os viés no canto. Esse viés aqui não precisa dar acabamento na ponta. Não precisa porque o outro ele vai passar por cima. Os outros eu dou acabamento na ponta. Você vê que esse daqui eu corto rente à ponta, que eu não tô dando acabamento. Os outros eu dobro uma pontinha para dentro para dar acabamento, tá? Olha só, agora eu vou fazer a pontinha. Fiz essa parte, venho abrindo aqui para fazer a pontinha. Como eu falei, é melhor você fazer uma costura agora, em vez de você já costurar o viés com ele aberto. Aqui eu dobro uma ponta para dentro do viés, corto ele antes de finalizar, deixo uma sobrinha e dobro novamente para dentro, costuro e depois eu venho ajeitando esse viés, rebatendo ele. Vou fazer isso dos dois lados e aí a nossa necessaire está finalizada. Vamos lá, finalizamos. Agora vamos colocar para o lado do direito, está do lado do avesso. Eu vou abrir o zíper. Olha que perfeição fica por dentro. Isso é o avesso, gente, não é o direito. Olha como fica perfeito. Perfeita essa necessaire. Ela é bem grande, ela cabe bastante coisa. Não vai ficar aquela necessaire apertada com tanto lápis, ela vai ficar bastante folgada mesmo. Olha que linda. Ela é perfeita. Eu amei demais. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, gente. Eu amei. Olha que tecido lindo, que perfeição. Ficou super lindo mesmo. Até a próxima aula, gente. Beijo, tchau, tchau.